Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma queixa que é campeã aqui no consultório. Bigode chinês, como tratar? Mas antes, se você não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para que você receba as notificações do YouTube e compartilhe esse vídeo com os amigos, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, é muito importante explicar aqui para vocês como ocorre o surgimento do suco nasogeniano, que é mais conhecido como bigode chinês. E para isso eu trouxe um amigo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Que pra gente falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, tá? O surgimento desse suco, que é esse daqui, bigode chinês, ele ocorre em virtude da perda de estrutura óssea, de coxim adiposo, que é gordura, né? Isso pode acontecer tanto no processo de envelhecimento como no processo de emagrecimento e por conta do próprio processo de flacidez, né? Que a partir dos 30 anos a gente já começa a perder colágeno, né? A reduzir bastante nossa fábrica. Então vamos lá. Com o processo de envelhecimento, nessa região aqui lateral, olha só, a gente começa a perder estrutura óssea e na anterior também, tá? Então, quando eu tenho um desgaste dessa estrutura, tanto lateral quanto anterior, de osso e de coxinha adiposo, que são os tecidos de sustentação, né? São as paredes da nossa face, fazendo um paralelo com uma casa, né? Ou seja, as paredes sustentam o teto, né? Quem dá sustentação à casa. E no nosso caso, quem dá sustentação à nossa face são as estruturas ósseas e os coxins adiposos, que são compostos por gordura, né? Então, quando a gente tem esse desgaste dessas estruturas laterais e anterior, o que acontece? O que acontece com a casa quando a gente perde as paredes? Desaba, né, gente? Então, a sensação é que o nosso rosto começa a desabar, a derreter, e aí começa a formar esse sulcozinho, né? Porque eu perco estrutura óssea aqui, aqui, perco aqui e aqui também, tá? Então o rosto começa a desabar, e aí começa a formar esse sulco, tá? Além disso, a gente tem um próprio processo de envelhecimento que vai viabilizando uma perda de colágeno, né? E com isso a gente tem um processo de flacidez, fazendo com que essa pele fique mais elástica. A gente puxa e ela vem com mais facilidade. E aí isso potencializa ainda mais essa sensação do rosto derretido, né? Então, essas são as principais causas, né, para a formação desse suco nasogeniano do bigode chinês. Além disso, nós temos algumas variáveis. Paciente que está no processo intenso de emagrecimento, ou que fez uma cirurgia bariátrica ou uma lipoaspiração, paciente que malha muito, aquele paciente que é triatleta, é um paciente que tem um baixo percentual de gordura, ou que está perdendo gordura, ou seja, ele está perdendo coxinha adiposo, coxinha de sustentação, coxinha de sustentação. Então isso vai potencializar ainda mais essa sensação do rosto derretido. Certo, doutora? E o que é que eu posso fazer para tratar esse processo do rosto derretido, né? A gente vai precisar sustentar essa face, vai precisar repor essas estruturas que estamos perdendo com o processo de envelhecimento ou que estamos perdendo por conta do processo de emagrecimento. E como funciona a jornada com o meu paciente? Então aqui fazendo mais uma vez um paralelo ao pintor que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Eu sou a pintora e vou escolher a melhor técnica, o melhor pincel, as melhores tintas para pintar uma bela tela. Então, a escolha do produto, a escolha da técnica vai depender muito da análise individual e das necessidades de cada paciente. E por isso que a consulta ela é tão importante. Vai ser nesse momento que eu vou entender as dores do meu paciente, que eu vou fazer uma análise clínica minuciosa e vou agregar esses dois fatores para construir uma linda trajetória de tratamento. Mas fazendo um breve apanhado do que podemos fazer ao longo dessa jornada, nesse paciente a gente vai precisar repor as estruturas que ele está perdendo ao longo do processo de envelhecimento ou de emagrecimento. Ou seja, eu vou precisar repor estrutura óssea e coxim adiposo, que compõem os tecidos de sustentação da face. Além disso, se esse paciente já está inserido num processo de flacidez, já começou a perder colágeno, a gente vai precisar criar o banco de colágeno, né? E devolver o colágeno que foi perdido ao longo dos anos com o processo de envelhecimento. Atualmente nós temos uma infinidade muito grande de produtos no mercado. E aí entra a importância de um bom profissional. Ele vai saber escolher o produto adequado para o seu quadro clínico de acordo com as suas
peculiaridades e individualidades. Mas falando aqui brevemente, né, uma dessas opções é o ácido hialurônico, e a função dele vai ser repor essas estruturas que estamos perdendo com o processo de envelhecimento, sustentar a face. Então, por exemplo, aqui nessa região lateral, no malar lateral, a gente vai preencher para repor o tecido ósseo e o coxinha de pouso que a gente está perdendo, né? Obviamente respeitando a individualidade do sexo masculino para o sexo feminino, porque são diferentes, tá, gente? Mesma coisa para essa região anterior, a mesma coisa para todo o contorno da face, que vai se perdendo ao longo desse processo, tá? Mas nós temos atualmente alguns produtos, né, produtos híbridos, né, como por exemplo o Harmonicá. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre cada tipo de bioestimulador de colágeno, e o Harmonicá, ele é um bioestimulador especial porque ele é composto pela associação de ácido hialurônico mais hidroxiapatita de cálcio. Ou seja, ele é um 2 em 1, ele tem a função tanto de realizar a sustentação quanto de realizar um bioestímulo de colágeno. Então, o paciente que já entrou nesse processo de envelhecimento, que está perdendo colágeno, que está perdendo estrutura óssea, que precisa sustentar e fazer o bioestímulo de colágeno, que está precisando repor, por exemplo, essa região lateral da moldura da face, a gente pode fazer o preenchimento com esse produto nessa região lateral, tá? Para conferir sustentação. E quando a gente sustenta essa região lateral, o que é que acontece? A gente faz um lifting e tira esse peso que acaba formando o bigode chinês, tá? Então, na maior parte dos casos, inicialmente eu não venho pro bigode chinês, certo? Claro que cada caso é um caso e por isso a avaliação individual é muito importante. No geral, a gente sustenta essa região lateral se o paciente já tiver desgaste dessa região, e quando a gente faz essa sustentação lateral, possa ser que eu nem precise preencher o bigode chinês, tá? Porque é justamente o peso desse excesso de tecido que forma esse suco. Além disso, nós temos outras opções no mercado também, como por exemplo o Elancei, que é a policaprolactona, que é um produto que faz também sustentação, ele volumiza e faz também bioestímulo de colágeno. Nesse outro vídeo eu falo detalhadamente sobre cada tipo de bioestimulador de colágeno, tá certo? Uma outra opção é realizarmos a sustentação da face desse paciente com ácido hialurônico e também realizar o bioestimulador de colágeno à parte, né? Sendo que cada um vai ter a sua função, ácido hialurônico, sustentação, e o bioestimulador fazer esse bioestímulo de colágeno criando o banco de colágeno do paciente. Se esse paciente tiver indicação de realizar ambos, né? Por isso que eu bato sempre nessa tecla, que a avaliação individual é muito importante. Muitas vezes o seu protocolo de tratamento vai ser diferente do da sua amiga, porque vocês têm peculiaridades e individualidades que não são as mesmas. Então tá, doutora, eu fiz o preenchimento dessa região lateral, né? Sustentei a região lateral, sustentei a região anterior e mesmo assim tá marcando o meu bigode chinês. A gente tem duas questões aqui, tá, gente? Uma é que o objetivo não é deixar você sem bigode chinês, tá? É deixar esse sulco menos marcado, né? De uma forma elegante e natural. Então eu não vou colocar um volume gigantesco aqui de preenchedor para deixar você sem ruga nenhuma, senão vai ficar aquele estereótipo do paciente preenchido, né? Mais ou menos assim. Esse não é o meu intuito, tá? Eu prezo sempre pela naturalidade do processo, da gente envelhecer com qualidade. Mas, se o sulco continua muito marcado, né? Depois que a gente fez toda uma sustentação dessa região, né? Repondo o que foi perdido com esse processo de envelhecimento, a gente pode sim vir com um volume pequeno, né? E preencher o bigode chinês. Mas, vamos fazer aqui um paralelo. Se eu não tivesse feito a sustentação lateral e anterior dessa face, né? Eu estaria ainda com esse peso aqui nessa região. O sulco estaria muito mais marcado e eu precisaria utilizar um volume muito maior nesse sulco para conseguir atenuar essa profundidade. Por isso que é muito importante, antes de tudo, a gente fazer essa sustentação lateral para tirar esse peso e depois avaliar se há indicação de preencher ou não. Obviamente, isso é muito individual e cada caso é um caso. Tá, doutora, e qual a duração? Então, essa é uma parte muito importante da gente falar aqui, porque é preciso fazer uma manutenção desses procedimentos, certo? Afinal de contas, nós estamos envelhecendo, então estaremos perdendo tecido ósseo, perdendo gordura, né? Reduzindo a nossa produção de colágeno com o passar dos anos. Então, tem que ter essa manutenção para a gente conseguir manter esses resultados. Porém, quando você precisar
fazer a sua manutenção, o seu resultado não será aquele inicial, né? Você estará melhor, digamos assim. Então, preenchendo uma face com ácido hialurônico, no geral, a duração é de aproximadamente 1 ano. O bioestimulador de colágeno, ele continua fazendo essa função por aproximadamente 22, 24 meses. Só que a gente precisa fazer esse bioestímulo anualmente, porque a gente também está perdendo colágeno, certo? O preenchimento com ácido hialurônico anualmente também. O Elancê vai depender, como eu falei no vídeo, né? Tem um vídeo só falando sobre os bioestimuladores de colágeno. O Elancê é um produto que faz volumização, faz sustentação e faz também bioestímulo de colágeno. Se a escolha for pelo Elancê, vai depender da graduação do produto, né? Atualmente no mercado nós temos o S, que tem a duração de 1 ano, o M de 2 anos e o L de 3 anos. Se a escolha for pelo Harmonica, que também é um produto híbrido composto pela hidroxapatita de cálcio, que é um bioestimulador de colágeno, mais ácido hialurônico, a duração dele em média é de 14 meses. Mas lembrando que é importante realizar a manutenção, né, desses procedimentos, independente do produto que for escolhido, para a gente conseguir manter o resultado que foi alcançado. E lembrando, gente, meu propósito de tratamento é sempre entregar um resultado belo, mas acima de tudo, natural e elegante. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo com o maior carinho. Um beijo!